Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente deu uns 2, 3 minutinhos de tolerância, mas eu acho que a gente já pode começar. As pessoas vão entrando enquanto a gente conversa. Essa semana nós estamos fazendo uma semana de lives sobre temas para dar suporte, para que a gente possa ter mais equilíbrio emocional durante essa pandemia, para que seja uma corrente do equilíbrio, que nós estamos chamando aqui na Felipelli, nós chamamos de corrente do equilíbrio, onde a gente possa contribuir de uma forma para as pessoas e para a sociedade, dando esse suporte e um espaço para bater papo e falar sobre isso, tá? Então, primeiro eu vou bater um papo hoje com a Cláudia. É um prazer estar aqui com ela. Eu fiz bastante propaganda de você, Cláudia, porque o nosso papo foi inspirador, eu imagino que para todo mundo hoje também seja. Só de falar a palavra propaganda já pega mal, né? Porque já mostra a nossa idade, né? Hoje em dia ninguém fala propaganda, né? Então, e aí assim, Cláudia, se você puder se apresentar, eu vou me apresentar, eu sou Adriana Felipelli, sou fundadora da Felipelli há mais de 30 anos, a gente tem uma empresa especializada com instrumentos de diagnóstico, onde a gente dá suporte para as pessoas, principalmente para o autoconhecimento, é um propósito que a gente acredita que o autoconhecimento é a base para que a gente tenha uma vida melhor, que a gente seja mais protagonista e, consequentemente, mais feliz com o autoconhecimento. Então, tudo que a gente faz tem uma base científica, inclusive de neurociência, para muitos dos nossos trabalhos, que ajuda a ter credibilidade e também fundamentação, tá? Cláudia, se você pudesse apresentar, e aí eu vou te fazer umas perguntas. Boa noite, Adriana. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E o meu nome é Cláudia Grande. Eu tenho um projeto chamado Projeto 60 Anos, que visa fazer com que essa mulher saia da invisibilidade. Então, não só a mulher está na invisibilidade, o homem também está, mas a nossa página é voltada para a mulher, porque junto com isso eu fiz uma página no Facebook, estamos em todas as redes sociais, para trazer conhecimento para essa mulher, para dizer o que ela pode estudar, o que ela pode vestir, para onde ela pode viajar, o que ela pode conversar, com quem ela pode conversar, para fazer ela fazer amizade, para trazer essa mulher de uma geração esquecida. Essa página começou há 5 anos, bem despretensiosa, e hoje nós somos mais de 800 mil seguidoras, todas orgânicas, e estamos aqui trocando experiências e é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada, é uma honra para nós também ter você aqui com a gente, compartilhar a tua vivência e o que você tem feito aí, que todo mundo vai adorar. Então, eu vou começar com uma frase do Ariano Suassuna, que ele fala o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Concordo. Então, a gente tem vivido muito dessas coisas nesse momento, de que se nós não tivermos esperança nesse momento, né, muitos dos distúrbios emocionais, estresse e distúrbios psicológicos que a ansiedade acaba gerando, principalmente com tanta incerteza que a gente tem vivido, leva, no caso, aos que a gente chama dos Ds, né, dos 3 Ds, que é desesperança, desamparo, desespero e, consequentemente, talvez até o 4º, que é a depressão. Eu espero que não exista, mas é isso. Então, são 4 Ds aí que a gente poderia mencionar que a esperança poderia nos salvar, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão, que a gente sabe que as pessoas que são esperançosas, elas têm muito menos sintomas, tanto de desespero, como de desamparo, como de depressão, né? Que é um sentimento que pode muito aliviar a gente, pode aliviar, inclusive, para que a gente crie um mapa mental onde a gente veja mais saídas para a nossa vida, porque enquanto a gente está dentro do desespero, a gente não consegue ver muitas saídas. Você poderia comentar sobre isso, Cláudia? Olha, eu acho que eu falo muito para a mulher,
eu acho que a mulher ela está mais presente nas redes sociais do que os homens. Talvez eu esteja lidando com esse público o tempo todo, mas eu falo muito para a mulher, eu acho que a mulher já nasce com esperança. Ela já nasce com esperança de não ser maltratada pelos irmãos mais velhos, os homens, né? Ela já ser reconhecida como capaz e não ser aquela bonequinha. Ela já nasce com a esperança de casar, que aquela sociedade exige tanto, exige, que quando você vai casar? Ela fala, um dia eu vou casar. Aí, de repente, ela descobre que eu não preciso casar para ser feliz. Mas a cobrança da sociedade faz ela sempre ter esperança. Aí, se ela casou, ela começa a ter esperança de ter filho. E aí ela, nossa, um dia eu vou ter filho, se ela quiser, mas normalmente isso é o que acontece. Nossa, agora eu tenho esperança de ter filho. Quando ela fica grávida, nossa, que esperança que ele nasça bem. Depois que ele nasceu, tenho esperança que ele se crie forte, saudável. Então a gente tem sempre esperança. Isso é uma coisa do ser humano, eu acho que muito do feminino. A mulher tem sempre esperança que o casamento vai dar certo, não está bom, mas ela tem esperança, ela vai até as últimas consequências. A mãe tem sempre esperança que o filho, que ele não é bacana, mas ele vai melhorar, ele vai se dar bem. Eu acho que o ser humano tem esperança, mas a mulher, principalmente a mulher, é essa esperançosa total, né? Ela está sempre, não, mas vai melhorar, mas vai melhorar. E essa pandemia veio para mostrar para a gente que no fundo do poço tem mola. Porque a gente está chegando lá e a mulher tem esperança e eu vou para frente, eu vou de novo, vai dar certo, vai dar certo. Então, eu acho assim, o que move a gente? O que move o mundo é a esperança, que o mundo vai mudar, que os homens vão ser melhores, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou arrumar um trabalho bom. Porque se a gente não tiver esperança, a gente realmente vai para a cama, a gente realmente afunda. Né? Como é que é acordar um dia sem esperança? Fala para mim, eu não sei. Eu já tive depressão. Para falar a verdade, assim, eu tive um câncer, em seguida eu tive depressão, em seguida do meu câncer. Foram 2 meses que eu não tinha esperança, mas eu não tinha esperança porque eu não conseguia nem sentir, nem sonhar. Então, eu procurei médico, procurei remédio, eu sabia que o remédio ia me tirar, eu sabia que a psicologia, a psiquiatria iam me ajudar, então eu também tinha esperança, mesmo naquela depressão, também tinha esperança que ia me salvar. E o que move o mundo, eu acho que é a esperança. Sem ela, volta para a cama. Vamos embora, né? Assim, como eu te falei, né, a gente trabalha muito com a neurociência aqui como base, e a neuroplasticidade, né, que cada vez é algo que a gente acaba conhecendo um pouco mais, ele demonstra que o cérebro ele se desenvolve, ele se adapta. Então, muitas pessoas acreditam que a pessoa ou ela é desse jeito ou ela não é, ou ela é daquele jeito ou ela não é, uma coisa muito definitiva. E hoje a neurociência tem trazido para a gente muitas esperanças, né? Para que a gente cada vez mais possa perceber que esperança não é uma qualidade necessariamente inata, mas ela é uma habilidade que a gente desenvolve na vida. Então, quando você fala, por exemplo, que você teve câncer e que você, nos primeiros 2 meses, não tinha esperança, como é que foi isso para você desenvolver esperança? O que transformou em você? Para falar a verdade, durante o câncer eu estava bacana. Nossa, eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Quando acabou o câncer, parece que aquele baque total, né? Aquele desespero, porque quando você tem um câncer, você reúne todas as suas forças. Você tira de onde você não tem para você se manter em pé. E claro que todas as suas células estão mexidas, os tratamentos mexem com você, as pessoas mexem com você, você fica super sensível. Então, e você também se blinda um pouco para você não deixar todas as energias tomarem as tuas. Então, na hora que você tem esse câncer, você se fecha para o mundo externo, mantém todas as suas forças dentro de você para você ficar forte. Quando isso acabou, quando eu podia simplesmente relaxar, pronto, estou livre agora por um tempo, nossa, eu entrei em depressão. Como se eu não precisasse mais guardar tanta coisa dentro de mim, como se eu não precisasse mais me proteger tanto. Ainda mais, eu tive câncer de seio, eu tive 3 vezes câncer, mas o último foi de seio, então é como se eu tivesse enfrentado esse câncer de peito aberto. Agora não, agora acabou, então... Nossa, eu fui para a cama, eu passei 2 meses para a cama, mas aí
Quando eu fui para a cama, eu falei, nossa, já é o terceiro câncer que eu tenho. O que está me fazendo ter isso? Foi aí que eu entendi, eu não sei neurociência, eu não sei nada disso, eu só sei o seguinte, eu só sei que eu não posso mais deixar isso acontecer comigo. Talvez eu tenha usado isso que vocês estudam sem saber, mas eu pus o meu cérebro para funcionar e para diagnosticar por que eu tinha tanto problema. E eu descobri que era uma mágoa que eu fabricava. Então, era assim, era como se eu fabricasse um veneno que eu, em vez de eu dar para a pessoa que tinha me magoado, que nem sabia que tinha me magoado, eu tomava esse veneno. Então, eu me magoava. Foi muito interessante, porque o dia que eu fui, nesses 2 meses que eu fiquei na cama, me curando, me tratando, eu fui pensando muito na minha vida, no que tinha me tornado, em todas as vezes que eu tinha tido esse problema, em todas as vezes que eu somatizei meus problemas com gastrite, com enxaqueca, com tudo que se transformou nisso tudo. E eu descobri que eu que estava fabricando. E foi muito interessante, porque naquele dia que caiu a grande ficha, eu falei, chega, eu não vou mais deixar ninguém me magoar desse jeito. E eu realmente... Hoje, se você perguntar da minha vida passada, que antigamente, quando eu pensava, eu já caía no choro, eu já ficava toda triste, morrendo de dó da vítima, hoje não, parece que passou um filme na minha frente, passou um filme, e eu acho que isso... Eu nem tenho mais raiva de quem me magoou, eu nem tenho mais nada, eu acho que a pessoa acabou, já foi. É um filme, durante esse tempo do filme eu fui a protagonista, agora eu não sou mais, pronto, agora só estou assistindo de cátedra, de cadeirinha, né? Estou aqui. E te falo, tô bacana. Depois que eu descobri isso, minha vida é outra. E dou graças a Deus todos os dias por ter descoberto que a fábrica era minha. Então, parei de fabricar, olho a vida com outro jeito, com outro olhar, sempre agradecendo cada dia mais que eu estou aqui, que eu estou viva, que eu estou... E mudei, né? Mudei completamente. Mudei a vida, mudei os planos, mudei os sonhos, mudei os amores. Foi mudando até estar em pé de novo e bem como eu estou hoje. Né? Então, acho que eu descobri também uma fórmula boa de passar pelos meus 60, né? Meus 60, meus 70, meus 80... Acho que foi isso, mais ou menos. A cara está ótima, então a gente consegue perceber... Eu sou muito feliz, nossa! Que bom. O que você sente que você fez com você mesmo, que fez você fazer essa chavinha virar, além, obviamente, de ter a consciência de que era um processo que você mesmo se causava. Mas o que fez isso? Quais são os comportamentos? E uma das coisas que a gente vê é que pensamento leva a sentimento. Então, qual era o pensamento que você tinha que deixava a sua vida mais pesada, ou que você não conseguia administrar suas mágoas? O que acontecia? Bom, eu vivia um casamento muito difícil, né? E a isso tudo, um casamento muito longo, de 33 anos, com uma família muito grande, né? Além de tudo, eu era sócia da mesma empresa, uma empresa familiar. Então, assim, eu falava que eu não fui casada há 33 anos, eu fui casada há 66 anos, que eu ficava 24 horas. E sair desse casamento já foi uma virada de chave para mim, né? Porque é muito difícil você sair de uma estrutura montada com tudo que eu tinha tido esperança quando eu era solteira, aquela coisa, casamento, tudo aquilo que você sonha, que vai ter uma família perfeita, né? Eu sempre quis uma família grande. De repente, eu falei, nossa, eu preciso mudar, está tudo errado, não sou feliz, vivo doente, vivo com problemas. Foi a primeira chave. Em seguida, foi sair da minha casa, quem saiu da minha casa fui eu, foi uma outra mudança de chave, que foi assim, virei essa chave assim, com muita tristeza, com muito pesar você abandonar teu ninho, uma coisa muito pesada, né? Normalmente, assim, o homem sai de casa, naquele caso, não, eu saí do meu ninho. Aquilo foi muito pesado para mim, então eu tive que me reinventar. Eu me lembro muito, na primeira vez que eu saí na rua, que eu não tinha que fazer compra para uma família grande, que eu só tinha que ir para o meu apartamento, que eu morava sozinha. Então, eu nem sabia fazer comida para uma pessoa. Eu
nem queria comer, para falar a verdade. Como que eu vou fazer uma mesa, pôr uma mesa para mim? Né? Dormir numa cama sozinha pela primeira vez, o quarto é meu. É uma coisa muito estranha, mas foi uma coisa que foi me dando chão, sabe? Como se fosse assim, eu fosse subindo os patamares da minha própria vida. E aí, e também me lembro assim, que nessa primeira semana que eu estava em casa, sozinha, eu coloquei uma música, não tinha ninguém para vir tirar minha música, não tinha ninguém para vir tirar ligar uma televisão, não tinha ninguém falando mãe, sabe, nada. Naquela primeira vez eu falei, peraí, mas como é que eu era antes de casar? Quem era a Cláudia antes? O que ela fazia? O que ela gostava? O que ela queria? Porque eu tinha me esquecido. Eu não nasci casada. Então, quem era a Cláudia que tinha aqueles sonhos, que tinha toda aquela esperança? Aí eu comecei a me achar. Aí eu comecei a lembrar que eu queria viajar muito, eu queria estudar mais. Sabe? Aí a Cláudia de antes voltou. E essa Cláudia foi que me ajudou a chegar aqui. E mesmo ainda continuei trabalhando na mesma empresa, mas eu já era outra pessoa. Eu já sabia assim, para onde eu ia levar meus sonhos, né? O que eu queria da minha vida. E vou te falar que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Conheci países um monte de países, conheci gente maravilhosa, conheci lugares espetaculares. Estudei muito, estudei mais línguas, sabe? Fui estudando sobre o que eu gostava. E eu estou aqui hoje, levando essas mulheres que também não tinham esperança, que hoje têm, para ter essa vida dinâmica, essa vida gostosa, né? E acho que eu estou no caminho certo, porque tem 800 mil mulheres me seguindo. Falou, Cláudia, eu vou junto. Então, Cláudia, eu queria te perguntar um pouquinho sobre essas mulheres, né? Essas 800 mil mulheres, né? Esse fim de semana eu estava assistindo um filme que eu indico para as mulheres. Tem muitos homens aqui com a gente hoje, mas na verdade é que a mulher, principalmente da minha geração, não talvez as novas, com certeza não, mas a gente foi muito essa coisa do casamento mesmo, né? E é um filme chamado Mulheres Adoráveis, está passando no Apple TV, para quem tiver oportunidade. É a história de um romance, onde ela fala dessa... todas as mulheres naquela época só tinham valor, porque elas não podiam ganhar dinheiro sozinha, como a gente faz hoje, né? E elas só tinham valor depois do casamento. E na hora que a gente tinha essa demanda, né, você valia mais dependendo do casamento, da qualidade do seu casamento que você tinha. Então, se você não casasse, você estava em maus lençóis. Era uma solteirona recalcada, não era uma solteirona feliz. Além de ser solteirona, recalcada. Eu lembro que eu tinha umas amigas que quando eu era solteira, e aí ela falava assim, olha, quem não casou mente que é de separada, é melhor dizer do que solteira. Você sabe que eu tinha uma parente que falava assim, melhor ser separada do que ser solteirona. Então, isso é a sociedade, para a gente poder... Então, só para contextualizar, o quanto que você está falando que é um peso, e você ter a coragem de se libertar. A gente está falando, obviamente, de uma questão que não tem nada a ver com feminismo, nada disso, mas tem a ver só com a dor. Não importa qual seja a dor, a gente está falando de uma dor específica, mas tem várias dores que a gente vive hoje e que a gente coloca dentro das nossas vidas pelas mudanças que a gente está vivendo. Uma das coisas que todo mundo que vive muito bem e tem esperança fala é que a gente precisa ter uma gratidão. Então, o que eu posso agradecer? O que eu posso identificar? O que é positivo da minha vida? Né? O que eu posso colocar de sentimentos positivos para o outro? O que eu posso identificar que eu posso ver de qualidade em mim mesma, qualidade nos outros, né? A gente trabalha com um diagnóstico de inteligência emocional que uma das coisas que são importantes para se ter felicidade são 4, na verdade, né? Ter relações interpessoais que são satisfatórias, você ter autoestima, você ter projetos que te motivam, né? E você ter otimismo, que é, no fundo, a esperança que amanhã vai ser melhor do que hoje, ou que vai, pelo menos, mudar a nossa realidade. Está todo mundo aqui buscando
esperança de que o nosso amanhã vai ser bom, que o nosso amanhã vai ser diferente, que essa coisa que a gente está vivendo vai levar a gente para um outro lugar, um lugar mais positivo. Então, me conta um pouquinho dessas mulheres que te seguem. O que é que você acredita que seja o pensamento que ajuda a ser esperançosa? Você está falando, eu estou me lembrando de uma grande amiga, virou uma grande amiga porque viaja comigo. Nós íamos para Morretes. E ela já tinha pago a viagem toda, nós fomos uma turma de 60 mulheres. Ela me ligou 3 dias antes. Cláudia, eu não vou mais com você. O que aconteceu? Ela falou, olha, eu me separei depois de 45 anos de casado. Me separei há 3 dias e eu estou no chão. Eu não vou. Eu estou péssima. Aí eu falei, não, para com isso, você vai. Não, não vou. Eu falei, olha, sabe por que você vai? Primeiro, porque existe vida pós-divórcio. E não sou eu que vou te mostrar isso. Vão ser essas 58 mulheres que vão com a gente. Não, Cláudia, eu vou. Eu falei, vá. Por favor, vá para você ver que muitas de nós se separaram e estamos todas vivendo muito bem. Ela falou com os filhos que moravam fora, no exterior e tal, e convenceram essa mãe aí. No trem, primeiro nós fomos para Curitiba, depois, 2 dias depois, nós fomos para Morretes. No trem para Morretes, no microfone do garçom, do guia, ela virou e falou, eu queria agradecer a Cláudia por ela ter me mostrado que existe vida pós-divórcio, porque estou bem, todas as minhas amigas aqui em volta também se separaram, estão bem. Uma outra pegou o microfone e falou, olha, eu estava doente, eu estou bem. E sabe como foi assim, um negócio bacana que uma foi falando, outra foi falando, de repente, todo mundo chegou à conclusão que você precisa sair do problema para você conseguir olhar em cima dele, por cima. É uma coisa que eu sempre falo dos problemas, que eu criei a capacidade de, quando eu estou no meio dele, sair. Eu saio e olho por cima, como se eu estivesse mexendo uma peça de xadrez, para eu saber o que eu vou fazer. E ali elas entenderam que elas tinham que ter paz, um pouquinho de calma, um pouco de felicidade, sair de dentro desse problema, para elas poderem olhar em volta e saber por onde começar, por onde puxar o fio da meada. E isso, eu acho que é a gente precisa treinar. 2 coisas que você falou que me chamaram a atenção. Isso, e a outra foi a tal da gratidão. Viajar, para mim, eu vou buscando o melhor de cada lugar que eu vou. E quando eu fui para o Peru, e não foi Machu Picchu, quando eu fui para o Peru, eu voltei diferente. Eu vi um povo tão agradecido, eu vi um povo assim com tanta paixão pela Pachamama deles, um povo simples e um povo tão grande, né? Um povo tão maior do que tudo que eu já tinha visto, que eu voltei diferente. Eu não sei o que mexeu em mim ali, mas eu comecei a observar os lugares para onde eu estava, as pessoas que estavam à minha volta, os peruanos, né? E fui agradecendo. É uma viagem que me tornou diferente. Eu não fui para a Índia, eu não fui fazer eu não fui ficar quietinha no lugar, nada. Eu estava no meio da balbúrdia, eu estava no meio daquele turismo, mas você consegue pensar o melhor de cada lugar, sabe? O melhor de cada... por onde eu fui. Eu acho que viajar também é uma coisa muito boa quando você está com tantos problemas, se você pode sair do lugar que você está, sair do meio do furacão, dar uma voltinha ali. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você acabou de falar que você foi para o Peru. Eu nem posso ir ali para Cotia. Vá, Cotia tem parque legal. Mas eu não posso. Tem um parque do lado da sua casa. Porque as pessoas, elas querem... Elas não só têm esperança, como elas sonham mais, às vezes, do que elas podem. Pensa no primeiro passo, sabe, no primeiro degrau. Ah, mas eu quero um dia ir para a Europa. Pô, você nem foi para a praia. A praia está aqui 1 hora daqui. Como é que você quer ir para lá se você nem chegou aqui? Ah, mas a praia, eu estou te falando que eu tenho muitas mulheres que eu converso. Ah, mas a praia é o primeiro lugar para você sair do meio do furacão. Saia do seu problema um pouco. Dá uma voltinha. Ah, eu não gosto de cinema. Eu não consigo pensar no cinema. Você consegue pensar no cinema. Você vai ver coisas que vão te dar exemplos. A vida da gente é cercada de exemplos. Se você não parar para ver esses exemplos, você vai passar por cima dele e não vai ter vivido nada, não vai ter aproveitado e tirado proveito de nada.
Então, quando essas mulheres que estão... Eu estou te reproduzindo o que elas falam para mim, as conversas que nós temos, né? Eu faço encontros, né, aqui em São Paulo, de 3 em 3 meses, das pessoas que viajam com a gente. E aí elas têm essa esperança que elas vão ter amigas e fazem amigos, que ela vai ficar mais bonita e a gente dá um jeito de contratar cabeleireiros, maquiadores, elas ficam mais bonitas. Elas têm esperança de se socializar no meio de todo mundo, pois elas conseguem. Mas tem que ter o primeiro passo, elas também têm que sair de ficar em casa, porque tem gente que se afunda. Ai, oh, vida, oh, dor, lembra daquele desenho que tudo era ruim? Você também tem que, sabe, você também tem que decidir. Chega, não quero mais, chega, vou mudar. Ai, mas como que eu vou fazer? Vai para a esquina. Vai tomar uma cerveja sozinha. Por que você tem que ir com alguém? Sabe? Tem muita mulher que, agora nessa pandemia, elas falam, estou sozinha, não tem para com quem conversar. Sabe o que eu fiz? Juntei mulher que podia conversar com mulher que queria conversar. Mais de 200 me escreveram que podiam conversar com outras 200 que precisavam conversar. E pus contato uma com a outra. Se vai sair uma grande amizade ou não vai, não tem problema, mas uma foi solidária e a outra se abriu, teve coragem de falar, eu preciso conversar. Teve coragem de sair daquela inércia, daquele problema que ela estava tendo. Então, vou te falar, o primeiro passo é importante e a gente tem que querer. Primeira coisa, tem que falar chega, mas de verdade, né? E não espera os outros. Tome você a atitude. Primeira atitude é tua. Se vier o que vier, é lucro, mas vá para frente. Eu vou te falar, a gente só tem essa vida, com certeza. A outra eu não tenho certeza ainda. Essa eu tenho. Eu vou aproveitar até, se Deus quiser, os 99 ali que eu falei. Até os 99. Que bom, Cláudia. Ó, queria comentar 2 coisas. Uma, eu moro em Cotia, tá? Ótimo. Eu também, eu moro na Granja Viana, então pronto. Eu também moro na Granja Viana. Eu também. Eu também. Olha, então depois eu não sabia, nós vamos conversar. Vamos. Eu moro no Jardim Mediterrâneo, depois eu te conto. Só falta você morar na fazendinha. Ótimo, depois a gente conversa. Olha que coisa boa. Aqui é um paraíso, né? É um paraíso mesmo. Então, por isso que você falou Cotia. Olha só. Tudo. Nós somos granjeiras, olha que maravilha. Acho que isso já dá esperança para a gente, porque morar aqui é uma maravilha. E o que eu queria comentar com você também, e falar para as pessoas que estão com a gente aqui, nós não estamos fazendo apologia do divórcio, viu, gente? Não. Porque as mulheres falam muito sobre divórcio. É uma coisa muito... Na nossa faixa etária, é uma coisa muito séria, né? Desestrutura as mulheres, você sabe disso. É a parte pior da mulher, depois da doença, depois de um câncer que muitas têm, é o divórcio. E, normalmente, o câncer... Assim, tem um estudo muito grande que muitas mulheres divorciadas têm câncer em seguida. É muito interessante isso. É uma coisa muito difícil. Mas, enfim, agora eu queria abrir para as perguntas, né? E, enquanto a gente ouve algumas perguntas, eu queria comentar com você algumas coisas, por exemplo, de que quando nós também somos doadoras, ou seja, como ser humano, doadora, doador, de fazer gentilezas, né? Desculpa sempre mencionar a neurociência, porque acaba sendo algo que acaba permeando muito o nosso dia a dia, que o cérebro ele tem muito mais prazer quando ele dá do que quando ele recebe. Sim. Isso, ele nos preenche muito mais. Por isso, o trabalho voluntário, ou quando as pessoas estão se sentindo sem esperança, o fato de elas se doarem para o outro ajuda elas a verem a vida de um outro lugar, de um patamar mais positivo. Então, agir, como você falou, dar o próximo passo, é algo muito importante, primeiro para que a gente seja protagonista e, ao mesmo tempo, comece a andar num outro lugar de mais esperança, de mais altivez, de mais benevolência e de mais compaixão. Olha, você tocou num assunto muito interessante. Está me escutando? Você tá me escutando? Essa sinal, sim.
Você tocou num assunto muito interessante. Você é granjeira, você conhece a ASA, que é assistente. Então, eu sou presidente da ASA há 16 anos. E a ASA cuida de idosos carentes. Nós temos lá mais de 400 idosos que transitam entre a gente, entre idosos, adolescentes e tal. Nós temos 400 pessoas que estão ali precisando sempre de alguma coisa. E toda vez que alguém está muito chateada, fala, eu não tenho o que fazer, eu falo, vai ajudar alguém. Ah, o que quer ajudar? Vai numa assistência social. Ela fala, mas eu não gosto disso. Eu falei, o que é isso? Se você acha que você vai porque você vai dar banho em alguém, que você vai trocar o sapato, porque tem muito isso. O brasileiro não tem o hábito da solidariedade. Não, é assim, nem é solidário, ele não sabe ser voluntário. Muito pouca gente, muito pouca. E eu falo isso porque eu estou ali, né, presente há 16 anos. Ele fala, olha, eu vou doar para você uma geladeira, mas é uma geladeira velha que ele não quer pagar o frete para retirar da casa dele. Então, ele me diz, como, você está reclamando? Eu estou te doando uma geladeira. Eu falo, você está usada? Ela está usada? Mas ela está boa? Não, mas precisa de um consertinho. Eu falei, então faz o seguinte, conserta e doa. Não, mas você não está querendo muito? Eu falei, não, eu estou querendo que você seja um doador real. Não só dizer que você está me doando e você não quer pagar o frete para retirar. Então, as pessoas acham que doar é levar um monte de papel e livro que ele não tem, que ele não usa mais na casa dele. Não, doar não é isso. Doar é você passar uma hora com alguém que está precisando de um papo gostoso. Sabe? Doar é para você... Ensina um jogo. Nós temos 60 cursos na ASA, eu tenho 60 voluntários. Eu tenho médicos voluntários, eu tenho gente que vai lá simplesmente para conversar. Olha, Cláudia, você está precisando de alguma coisa? Olha, essa cozinha, como é que ela está? Nossa, então, vamos fazer um... Está precisando de café. Junta 4, 5 amigas e compra o café para um mês. Isso é você ir lá, não é o café que você me deu, é você ir lá, se preocupar um pouquinho com aquele monte de gente que está ali. Você não tem noção como a energia que sai do lugar dele é ótima. Desse lugar é excelente, é muito melhor do que a minha. Quando eu vou lá pegar essa energia para mim, sabe? Parece que eu que estou sugando essa energia tão boa desse lugar. Tem gente que entra muito chateado e sai de lá cheia de abraços e gratidão. Isso ajuda muito, sabia? Sabia. É muito legal isso. Nossa, é muito bom saber e depois a gente conversa um pouco mais. Isso. Aí no privado, depois a gente conversa que nós vamos Sim. fazer momentos bons. Uma das coisas que eu estou vendo aqui, a Júlia comentou que, em termos de inteligência emocional, quais seriam os passos fundamentais para sair da quarentena com uma vida mais satisfatória? Autoconhecimento, mais visão analítica dos problemas, mais esperança para recomeçar, mais gratidão. Eu acho que é tudo isso, com certeza, né? E pensar em formas diferentes, né? Como é que a gente conduz a nossa vida de uma forma diferente? Ver alternativas. Às vezes as pessoas não se permitem ver alternativas, experimentar coisas novas. Então, experimentar vidas, se arriscar com soluções, com encontros, como você falou, diferente. Então, como é que a gente pode fazer isso? Se você puder comentar também. Olha, gente, sair dessa pandemia viva já é motivo de gratidão. Vamos começar. Sair viva e sem perder seus parentes já é um motivo para você agradecer para o resto da tua vida. Vamos começar assim, porque está tão difícil, a gente está tão sem rumo, a gente está assim, tá sendo jogado, um joguete, né? Agora isso, agora aquilo. Então, isso é uma coisa muito difícil para todo mundo. Nós estamos assim, nós estamos paradas, esperando tomarem decisões por nós, né? Então, primeira coisa. Segundo, tome você um pouco as atitudes. Você não pode ficar calada diante do que você vê. Não, eu não quero me meter, eu vou deixar que façam por mim. Não, faça do lado. Se você conhece uma pessoa que está indo para a rua, que ela não precisa ir, fala com ela, tenta explicar, olha, não vai. Se ela não sai de máscara, olha, eu vou te dar máscara, porque você vai ficar melhor. Sabe, são pequenas atitudes que a gente vai tomando, em vez de ficar parada, esperando o que está acontecendo. A hora que eu sair disso, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser abraçar a família. Eu tenho certeza que a gente vai dar um valor para aquele filho, para aquele neto, para aquele irmão, que a gente não vê há tanto tempo, e a gente descobriu o valor do abraço. Eu vejo meus filhos como eu estou te vendo, mas eu quero abraçar.
Eu quero pegar mesmo o valor do abraço, desse toque que a gente andava esquecendo, porque agora a gente tem internet, voltou. E o valor de uma ligação, né? Eu quero falar, chega de só ficar teclando. Eu brinco que em épocas de pandemia, uma ligação é prova de amor, porque fica todo mundo só no teclado. De vez em quando é bom você ligar e falar, escuta, eu estou preocupada. É prova de amor, eu sempre falo isso. Então, vamos começar a pensar nos primeiros passos. Eu não estou pensando para o ano que vem, eu estou pensando para este ano, agosto, setembro, que a gente espera que as coisas estejam melhores. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpa na minha casa. Eu vou doar o que eu não preciso. Eu tenho tanto, mas estou falando de verdade, eu tenho muito. E eu mesma não achava tempo para dar uma ajeitada e tirar um pouco desse entulho da minha vida, desse monte de coisa que eu tinha, tanta gente precisando, e eu só acumulando, acumulando. Quarta coisa que a gente tem que fazer. Quinta coisa, quais são meus planos, meus próximos... Assim, o que eu posso fazer agora? Eu não vou pensar para o ano que vem, eu vou pensar para o mês que vem. E também, assim, o que eu não quero mais para mim? Eu não quero mais esse isolamento, eu não quero mais esse problema hospitalar, eu vou ter um plano de saúde que cobre isso, que cobre aquilo, eu vou ter um seguro, ou eu vou fazer um testamento, porque eu podia ter morrido, eu não sei o que vai acontecer, o que ia acontecer com meus filhos. Eu acho que a gente tem que deixar as coisas preparadas já para o mês que vem, para o outro mês, para o outro, sabe? Eu não consigo raciocinar muito para frente hoje, porque eu não estou vendo a luz no fim do túnel já. Ainda está chegando um trem, ainda não acabou de passar, sabe? E eu não vou montar nesse trem. Eu só estou aqui paradinha esperando ver aquela luz. Então, eu acho que os primeiros passos são esses. Quero rever os amigos que eu não via faz tempo, quero abraçar minha família que está lá longe, vou ver a minha família, vou visitar minha mãe, meus primos, meus irmãos. Primeiros passos. Quero de volta aquele aconchego que essa vida louca, com esse monte de coisa que a gente compra, com a internet, com tanta informação, me afastou. Essa pandemia veio para trazer isso para a gente. Primeira coisa, dar valor para o que realmente importa. E depois eu vou pensar o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Né? Eu vou propor uma coisa diferente aqui agora. Eu queria que nós duas esperássemos eles falarem um pouquinho sobre Perfeito. Como estimular a esperança em tempos de crise. E aí eu vou deixar eles discutirem um pouquinho. Então, se vocês me permitirem, claro. São só 5 minutinhos para vocês, 8 minutinhos para vocês conversarem sobre isso. Vou colocar vocês numa salinha virtual, teletransportar vocês, e vocês já voltam. Bem-vindos de volta. Esperar todo mundo voltar? Como é que foi? Alguém pode dar um testemunho? Cadê a nossa palestra? A gente estava iniciando a nossa conversa, aquecendo o pensamento, e daí já voltamos, foi rápido. Eu e a Adriana, a gente está alinhada assim, no que a gente acredita que é um caminho bom para continuar bem nesse momento e o mundo está com medo, está em pânico, né? A Simone está dizendo que na sala dela ninguém falou. Acho que algumas pessoas saíram das salas. Pode. Eu vou falar pelo meu grupo. Boa noite a todos. Mas foi bastante interessante, porque nós tivemos visões diferentes. E aí acabamos com a palavra solidariedade, né? Porque é muito difícil, é muito mais fácil a esperança acontecer para aqueles que têm recursos, que estão numa casa confortável, apesar do isolamento, da tristeza, da solidão, enfim, né? Ou solitude, que é diferente de solidão. É mais fácil, né? Para aqueles que veem condições de recuperação. Agora, para as comunidades, por exemplo, onde a gente vê duas famílias morando em 2 cômodos, ou
pessoas que perderam metade da família por causa da Covid, numa tacada só, sem poder participar do velório, sem poder se despedir de ninguém, o quanto é difícil a recuperação da esperança e que essa recuperação depende da solidariedade humana. Que a esperança ela pode ser fortalecida pela solidariedade. E aí, acabou. Tinha tanta coisa para falar a partir disso, mas aí acabou. Excelente ponto de vista, Denise. É isso mesmo também que acontece, que às vezes a gente não enxerga. Que, dependendo de onde você vive, que foi mais afetado ou menos afetado, a gente fica meio cego a isso, né? Principalmente assim, ó, eu tomei por decisão, eu não assisto televisão. Eu busco me reenergizar em outros canais, em outras coisas. Então, isso que você falou, realmente, as famílias que viveram isso, elas precisam muito dos outros. E a gente tem que apoiar isso de que forma? Porque virtualmente é isso, sei lá, eu nem sei a resposta disso. Gente, eu queria que a gente focasse em como estimular a esperança em tempos de crise. Os problemas a gente conhece muitos. Não, pela solidariedade. Solidariedade, muito bem. A gente Muito falou bom. de solidariedade e falamos de empatia também, né? Da gente tentar se colocar no lugar dessas pessoas que, né, Denise, estão menos favorecidas. Então, de uma forma ou de outra, tem pessoas estimulando esse caminho. Eu, pelo menos, conheço muitas pessoas, não estou diretamente ligada a esses projetos que vão às comunidades levar comida, mas tenho amigas que fazem uma corrente, que recolhem cesta, que recolhem objetos, enfim, várias formas que podem estar levando uma solidariedade. Sexta-feira eu participei com uma parceira minha de uma aula num curso de pós-graduação, e foi muito bacana, porque a gente fez um jogo online com a turma de pós, que é um trabalho de jogos online, e a gente estimulou exatamente isso, momentos de superação. E eles trouxeram isso da garra, da determinação, da esperança. E uma delas, que mora numa comunidade, deu o depoimento, dizendo que o que é mais esperança de um movimento solidário do que ela chegar na comunidade, ter pessoas distribuindo comidas, verduras, frutas. Então, assim, aquelas pessoas que não estão tendo como sair para se alimentar, tem pessoas levando. Isso é esperança. Outra coisa que eu vejo que fortalece muito, né, essa resiliência durante a pandemia é a percepção do coletivo, né? Nós sabemos que o pertencer é importante para o ser humano e todos de uma forma global estão dentro do mesmo problema, vivendo o mesmo problema. Então a cooperação, a comunicação, mesmo que sendo virtual, gera uma força de colaboração e fortalece a resiliência para a gente esperar passar. Então, esse coletivo ajuda muito. Cláudia, quando a gente pensa no... Você está no mudo. Cláudia? Agora sim. Bom, primeiro, Denise, obrigada pela contribuição. Eu acho que de todos, né, da forma com que a gente tá vendo isso, eu acho que está certo, é compaixão, solidariedade, para que o que a Rosângela falou, da gente criar momentos de compaixão, de empatia, tudo isso que vocês mencionaram. Cláudia, você continua no mudo, tá? E agora? Pronto, agora sim. Agora sim. Então, então nesse momento, para a gente fazer todas essas ações que a gente comentou agora, né, de estimular essa esperança nesses tempos de crise, uma das coisas muito importantes que nós precisamos fazer é estar presente. Porque a gente não consegue hoje estar nem no passado e nem no futuro, porque no futuro a gente não sabe o que vai acontecer e o passado, aquele passado daquele jeito não existe mais, né? Por que, Cláudia, eu queria ouvir de você, por que é tão difícil algumas pessoas se concentrarem no aqui e agora?
Talvez porque aqui agora não esteja bom, não seja bom e nunca foi. Não é que agora não está bom, nunca foi. Então, ela não consegue nem ficar com ela, porque ela não é uma pessoa interessante, ela não é uma pessoa agradável, ela não é uma pessoa bacana. Muito interessante. Gente que não sabe ficar sozinha deve estar sofrendo muito agora, porque ela não sabe nem o que fazer com esse período em que ela tem que ficar com ela. Então, a primeira coisa é ela gostar dela, ela gostar das coisas em volta dela, ela gostar aprender um pouco de coisa, sabe? Ela precisa dar valor para ela. Ela precisa também se tornar uma pessoa mais interessante para ela mesma. Eu vejo gente assim, eu não consigo fazer amizade, eu estou sempre sozinha. Eu tenho muito disso na minha página, sabe? Tem mulheres, eu falo assim, por que você está sozinha? Você conversa com a moça do supermercado? Não vou ficar conversando com ninguém. Eu falo, mas é um jeito de você já começar a fazer uma amizade. Mas ela vem para minha casa? Não sei quem. Eu falei, não, você não está entendendo. A amizade não é só trazer para tua casa, é você conviver no seu dia a dia. Você tem que... Eu gosto muito de carioca. Carioca fala, está na fila, fala, está na festa, fala, está no ônibus, fala, ele já toca. Eu acho muito interessante, é um povo que conversa com quem está do lado, já logo fica super amigo. Não convida muito para ir para a casa dele, não, mas já faz amizade em volta. E eu falo que é muito interessante gente assim, gente que não consegue ser expansiva, né? Que não consegue transbordar o que ela tem. Guarda para ela e eu falei transbordar agora, parece que eu estou vendo ela socadinha de um monte de coisa que ela estava querendo contar para alguém, está querendo expor, ela não consegue. Não consegue se dar. Mas eu vou tocar num assunto que eu estava vendo vocês conversando sobre isso, todo mundo falou, mas eu queria saber sobre solidariedade, achei muito interessante. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês são solidárias? Vocês são voluntárias de alguma coisa? Ou nós estamos discutindo o que nós não somos? Então, eu queria saber, assim, você é voluntário? Quem daí faz algum trabalho voluntário? Mas não assim, ajudar a amiga de vez em quando no Natal, doando um dinheiro para comprar alguma coisa. Não, eu queria saber quem vai lá, quem faz, quem vê, quem vai. Porque o brasileiro é muito disso. Ele tem um monte de ideia, mas na hora de pôr em prática, ele estuda. Ele conversa, mas ele não vai lá para ver como é que a situação está. Agora, na hora da pandemia, não é hora de ir realmente quem está no grupo de risco, como nós mais velhos estamos. Mas e depois? Vamos continuar aqui falando sobre ser voluntário, falando sobre ser solidário, e não vamos lá colocar a mão na massa? Como é que faz? Eu gostaria de falar. Fala, Elizabeth. Oi, muito obrigada, porque esse assunto realmente eu estava falando com o grupo da minha sala. O ser voluntário, efetivamente, é fazer e não pensar, né? Então, vamos fazer, é rápido e é fácil. Eu não quero falar de mim, mas, particularmente, eu faço um voluntariado há muito tempo. Perfeito. Me exponho um pouco, sim, porém, tem 300 pessoas, 300 apartamentos no meu condomínio. Eu peço, por favor, essa semana é a semana do cobertor e da manta. Estou enchendo o porta-mala do meu carro. Vou levar na praça onde tem o pessoal da Igreja São Francisco de Assis, que distribui 3 marmitas por dia. Gente, eu chego lá com o meu carro, abro o porta-mala do carro, eles vêm buscar. O que me custou isso? O que me expôs isso? Gente, nós temos que participar, nós temos que fazer. E você recebeu 300 cobertores? Ou só 30? E você recebe 300 cobertores ou só 30? Eu recebi, desta vez eu recebi menos que 30. Tá vendo? Eu falo, não adianta. O brasileiro não sabe. Ele vai gastar para tomar 10 cervejas e não vai comprar um cobertor de R$10. Sabe? Ele não vai pegar e ele não precisa nem ir à loja, hoje ele encomenda, sabe? E é muito interessante isso. O brasileiro não tem esse hábito, mas ele enche a boca e fala, nossa, eu ajudei. No fim do ano ele deu R$10, ele deu R$50. Isso não é. Ajuda todo mês. Mas tem lugar que não é sério. Procure quem é, entre e vai lá conhecer. Todo lugar é obrigado a mostrar onde que ele está gastando dinheiro. Se ele recebe verba de algum órgão federal, ele é obrigado a prestar conta.
vai lá ver, conheça as pessoas, mas ajude de verdade. Não vamos ficar conversando sobre esse assunto, né? Eu quero que vá lá, vai fazer. Não, mas eu fico sem graça, vou chegar lá, você pode ter certeza que você vai ser super bem recebido. Eu falo muito do idoso, porque para a criança tem muita gente. Mas e o idoso? Que esqueceram. O idoso é o mais carente de todos, porque muito idoso, a família hoje mora com ele, porque ele tinha uma casa. Então, a casa dele está lotada de filha que separou, de neto e tal. A pensão dele, ele tem uma pensão um pouquinho, 700 mil. A família, às vezes, vive disso. E ele é escorraçado. Para isso que existem lugares como a ASA, para ele passar o dia, ele come bem, ele leva coisa para a casa dele. E ninguém lembrou. Todo mundo está lembrando da criança, né? Mas também precisa de ajuda, o sem-teto. Bom, todo mundo precisa de ajuda. Eu gosto de saber que eu não preciso só contar com o governo. Se cada um fizer um pouquinho para o lado, para quem está do seu lado, você pode ter certeza que a gente muda essa história. Está faltando ir fazer. Não é só doar o dinheiro. Vai lá ver se o seu dinheiro foi bem aplicado e se é só isso que está precisando, né? Perfeito. Perfeito. Muito bom. Eu vi aqui várias pessoas mencionando a questão da doação, a questão de estar presente em algumas atitudes de voluntarismo, como se fala aqui? Que são voluntárias. Então, e aí, para a gente encerrar aqui, eu vou ler um comentário da Maria Braz, que ela fala que ela tem estudado, é facilitadora do FIB, da Felicidade Interna Bruta, né, que ficou bem famosa na época do Butão, né? Ela não fala isso, mas é fato. Diante da pandemia, que o PIB terá impacto. Temos que nos fortalecer nos campos da resiliência, da gratidão e da esperança. Ser feliz dá trabalho, precisa de dedicação. Temos que repensar no ecossistema e sair do egossistema. Muito bem. Você quer comentar? Eu acho que ser feliz é uma decisão. É uma decisão. Falar bem a verdade, ser feliz é decisão. Chega, eu não quero mais repetir os meus erros. Eu não quero mais ser o que era antes. Eu não quero mais conviver com o que me fazia mal. É decisão, gente. É um trabalho, sim. Você trabalha, mas você tem que decidir. Tem uma hora que você tem que falar, chega. Mas tem gente também que adora se fazer de coitada. Ai, coitada de mim. Não. O que é isso? Vamos para frente. Porque esse papel do coitado, ele é um papel que tem ganhos, né? Porque as pessoas se eximem de responsabilidade quando estão no papel de coitados, né? Exatamente. Então, ser vítima tem os seus ganhos, então as pessoas gostam de vender esse papel muitas vezes. Exatamente. Mas, Cláudia, você quer fazer alguma consideração final? Olha, eu queria primeiro agradecer realmente por estar participando desse grupo, não conheci vocês, não conheci quem estava na sala, não consegui enxergar, mas já vi que é gente que realmente tem vontade de participar, ou já participa, ou está querendo mudar a história da gente, né? Está querendo mudar a sua própria história, acredita que é capaz de mudar o mundo. A esperança é bem assim, é você acreditar, né? Não é para só ficar esperando, é para você acreditar e ir fazer alguma coisa por você, primeiro, porque senão você não consegue ajudar ninguém, e por outro, nem que seja só a sua volta. Obrigada pelo convite, e agora eu vou estudar essa neurociência melhor. A gente pode falar mais sobre isso. Então, assim, eu acho que a mensagem que ficaria é que a gente pode ter esperança como uma decisão, desde que a gente acredite primeiro na gente mesmo, né? Da gente ter capacidade de tentar de novo, de errar, de retomar e de rir dos nossos próprios erros e dos nossos enganos e conseguir criar visão boa para que nós mesmos podemos estar dentro dela. Então, na hora que a gente está dentro, a gente consegue englobar os demais, né? Ótimo, exatamente isso. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente hoje. Amanhã temos mais. Amanhã a gente vai falar de vulnerabilidade com a Rosa, que também é maravilhosa, como a Cláudia e como a Ana de ontem. Então, muito obrigada. Vocês vão receber por e-mail a gravação do YouTube, mais materiais ainda para vocês, tá bom? Muita gratidão por vocês estarem aqui com a gente essa noite.
Beijo, obrigada. Obrigada, tchau. Beijo, obrigada. Boa noite. Boa noite.